Boa noite, boa noite. Olá, Gabriel, tudo bem? Tudo em cima e contigo, tudo na paz? Graças a Deus. Grande prazer ter Que você bom. aqui na nossa live para a gente conversar um pouco sobre o poder da música e das artes, né, na nossa vida, o poder que isso impacta para a gente. Fiz um breve histórico seu, falando que você é um historiador, músico e professor da Escola de Choro Rafael Rabelo, aqui de Brasília. E, Sou cara, mesmo. meu professor de pandeiro, um Que cara alegria. excelente, é um cara fantástico para vocês Alegria. conhecerem e Você ouvir um vê, pouco. pandemia, quarentena, cabelo cresceu, mas ainda sou eu. Estamos aí, firme e forte. Isso é bom. É isso aí. Gabriel, a gente conversou antes, né, um pouco, a gente teve Sim. essa nossa conversa antes da nossa live, e a gente falou um pouco sobre, né, o viver o momento presente, que as pessoas hoje não estão vivendo, e a arte traz isso pra gente. Eu queria que você falasse desse negócio que a gente parou de viver o presente, que a gente hoje não contempla mais as coisas, o belo, a música, as artes, um bom livro, um filme, né? As pessoas estão muito, de vez em quando, alheias. Eu queria que você falasse pra gente. Cara, Rafa, eu acho que é meio que um sintoma da contemporaneidade mesmo, assim. Ela meio que encaminhou a gente a esse ponto. Como historiador, eu posso dizer que a gente acaba, indiretamente ou diretamente, todo mundo fazendo parte desse grupo que em algum momento fica alheio às coisas do tempo presente e prestando atenção em outras coisas. Eu volta e meia, eu me policio para não estar dentro desse meio também. Então, eu acho que o que a gente podia começar, né, dizendo é que todos fazem parte disso. Você faz parte, eu faço parte, todo mundo se sente um pouco imerso dentro disso. Então, eu me sinto Com isso de vez certeza. em quando. Eu olho assim e falo assim, pô, peraí, eu não tô aqui nesse momento. Mas, e eu acho que é um sintoma da contemporaneidade mesmo, assim, a aceleração das informações, a aceleração do tempo, a quantidade de informações que você consegue receber, a forma como você consegue contemplar coisas do mundo inteiro na sua vivência cotidianamente, de repente vem algo do Japão, da China, dos Estados Unidos, tudo aquilo na sua cabeça, com um leque de informações tão grande que a gente acaba dando naturalmente meio que atenção mais a essas coisas do que ao que importa, ao que está aqui. E, de fato, na minha vivência pessoal e no que eu vejo, a música, que é mais especificamente aquilo que eu trabalho, né? Mas assim, eu acho que as artes, de maneira Uhum. geral, têm isso. Elas servem para te dar um pouso, para te colocar num lugar específico, para você se achar naquele lugar, para você se encontrar em um momento presente. Não apenas numa prática na hora de tocar, mas também ao ouvir, né? Você de repente é, é interessante esse fenômeno da música, né? Porque a própria música, ela, a audição da música, ela deixou de ser uma audição atenta, né? As pessoas, antigamente o vinil, né? O toca-disco, você punha lá e aí quando acabava o disco você tinha que trocar o lado, né? Trocar, botar a agulha do outro lado, né? E tal. E aí, hoje em dia, você entra no seu Spotify, você põe o primeiro lá e vai tocando, se você deixar o dia inteiro, a bateria, o negócio vai estar tocando. Então, a própria audição da música das pessoas passou a ser uma audição, às vezes, passiva. O cara ouve para fazer um exercício, ou o sujeito ouve para lavar a louça, ou ouve para arrumar a casa. Quer dizer, uma audição meio que passiva e sem reflexão. E quando as artes elas estão imersas numa reflexão, elas ganham outro significado, né? Elas têm outro potencial. E eu acho que você que trabalha com saúde, que trabalha com vivência, sabe disso muito melhor do que eu. O quanto ela é capaz de trazer ferramentas cognitivas, sensações e coisas assim, como ela pode te deixar imerso dentro de um contexto lúdico quando ela tá ali, quando a pessoa tá ali dentro daquilo, né? Então, eu vejo isso às Com- vezes. Eu pego quando eu vou tocar e quando eu vou ouvir, eu fico naquele negócio, aquela música tá ali e tal. E a gente até conversando antes falou um pouco sobre isso, né?
eu tenho meu filhinho agora. Meu filho nasceu tem 1 mês e uma semana, né? 1 mês e mais ou menos. E é impressionante, né? Porque ele tá no meu colo e eu ponho uma música e quando a música tá rolando, eu sinto isso. Eu sinto que o negócio tá acontecendo ali e ele para. Ele simplesmente para, ele olha pro teto, ele fica olhando pra luz às vezes, mas ele para, ele tá atento àquilo, aquele negócio tá acontecendo, aquilo tá presente. Então a sensação que dá é que aquilo é algo muito novo para ele, que tem uma pureza até certo ponto, que é nada mais do que uma organização de sons em algo que faz sentido, né? Assim, uma organização de sonoridades, Sim. né, em conjunto. E a gente vê muito isso na criança, né? As crianças têm isso. Eu falei também com você, né? Volta e meia a gente você está tocando em roda de choro em bar, assim, isso acontece muito. Você tem que tocar em bar, restaurante e tal. E no bar, muitas vezes você é isso. Você é um pano de fundo para aquelas pessoas que estão ali para comer alguma coisa e às vezes não estão nem aí para o que está acontecendo na música, né? Isso é uma música de fundo mesmo. Mas constantemente a gente vê esse tipo de coisa. Passa uma criança com a mãe, e a criança para e fica olhando assim, atenta, 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 e de repente a mãe vai dar um puxão, vamos meu filho, bora, bora, vamos passar aqui, vamos, sabe, sair logo desse ambiente. Então a sensação que dá é que é isso, assim, que com o tempo e com o decorrer da vida, as pessoas perdem um pouco essa condição de tipo, esse negócio aqui está acontecendo e eu vou apreciar isso aqui porque está acontecendo um negócio diferente, tá? Tem uma sonoridade organizada no sentido e que eu vou prestar atenção nisso. Então eu acho que não só é um sintoma dos dias de hoje, mas é um sintoma do processo que a gente tem durante a vida. Assim, a gente começa com uma certa atenção à música, à arte de uma maneira geral, e conforme o tempo vai passando, a gente vai começando a se adestrar a estar alheio àquilo para poder ter uma Sim. vida mais produtiva profissionalmente ou mais produtiva em outros aspectos. Então a gente meio que a gente perde um pouco essa pureza do olhar da criança e a gente se torna condicionado a abrir mão dessa contemplação, abrir mão dessa atenção e pensar com mais produtividade, mais objetividade, talvez, na nossa vida, né, cotidiana. E a gente meio que se perde um pouco, né, Gabriel? Porque se a gente for pensar assim, quando você está no momento, né? Se você não interessa se você está comendo, aqui a gente está falando mais sobre música e arte, mas se você está comendo e está ali no momento presente da sua comida, você está observando, você está mastigando, você está aproveitando aquele momento, né? A música para mim tem um grande sentido nisso, porque hoje as pessoas estão muito essa correria louca e quer fazer tudo, que nem você falou, ao mesmo tempo, quer estudar, quer trabalhar, e a gente as conexões que são importantes, né? Se conectar com o belo. Não interessa se esse belo é um belo musical, se é um belo de um livro que você está lendo, se é uma obra de arte, se é uma escultura. Você tem o belo que é para ser visto e a gente está perdendo um pouco essa essência, né? De ver, de realmente contemplar, né? O interessante, isso me remeteu, quando você falava, eu fiquei pensando nisso, esse lance da contemplação do belo. Tá me fugindo quem foi que escreveu isso. Mas foi alguém assim, famoso, assim, eu não vou arriscar porque eu posso errar. Mas assim, digamos, um cara, um dos pensadores assim, do século XIX ainda, quando veio a locomotiva, e a locomotiva começou a ser mais acessível, as pessoas podiam andar de locomotiva, de transporte e tal. Ele andando de locomotiva, ele deu o relato dele de como é aquele espaço ali, andar naquele negócio. E aí, de repente, o que ele disse foi interessante. Ele diz assim, esse negócio é um absurdo, porque você olha para o lado, você não consegue ver a paisagem, fica tudo muito rápido. Você perde a paisagem. Esse negócio não adianta nada. Pô. Por que eu quero fazer uma passeio de estrada se eu não vou conseguir ver as coisas que estão passando? É tão rápido que tudo vira um borrão. Então, para ele, aquele utensílio, que era um utensílio que ia uma tecnologia que ia permitir transportes mais rápidos, ela era vista como algo negativo, simplesmente pelo fato de que ela não permitia o olhar contemplativo em relação àquilo que estava passando. Assim,
Então a gente perde um pouco isso, infelizmente. E eu acho que A isso velocidade das informações faz isso com a gente. é, é um sintoma da contemporaneidade. Já que a gente tá falando de música até, quando a gente conversou sobre isso hoje, e isso me remeteu a uma música do Gilberto Gil, que eu gosto muito. Eu adoro o Gilberto Gil, né? Eu sou fã do Gilberto Gil pra caramba. Sempre falo isso, em qualquer coisa que eu faço, eu falo, eu sou fã do Gilberto Gil. O Gil tem uma música chamada Parabólica e Camará, que é ele faz a analogia da antena parabólica com o camará da cantiga de roda, né? Volta do Mundo, camará e tal. Ele faz uma brincadeira do camará com a parabólica, né? Parabólica camará. E ele fala isso, assim, ele vai contemplando o momento, o instante, ele fala assim, o momento a onda luminosa que bate como um raio é o mesmo tempo que levava a Rosa para aprumar o balaio na cabeça, quando eu sentia que o balaio ia escorregar. Então ele vai do Do tradicional simples. para o contemporâneo, para toda essa tecnologia, fazendo essa analogia de como o tempo é percebido. Quer dizer, antes a gente conseguia contemplar o mundo inteiro, a gente conseguia olhar o mundo inteiro, mas o mundo estava à nossa volta, o nosso horizonte era pequeno. Hoje em dia, a gente não consegue contemplar o mundo todo porque o mundo já vai além do horizonte, o negócio está lá do outro lado do mundo. Então a gente não consegue mais ter essa percepção de tudo que está em volta. E eu acho que em torno disso, as pessoas se sentem perdidas muitas vezes também. Então existe uma perda até de identidade. Então as pessoas se irmanam muitas vezes e procuram grupos para poder se encaixar. Então o sujeito acha um grupo, por exemplo, que comungue das mesmas ideias que ele. Então ele vai se encontrar, assim, dando um exemplo bem esdrúxulo mesmo, digamos, nas pessoas que acreditam que a Terra é plana. Muitas vezes o cara nem necessariamente acredita que a Terra é plana, mas naquele ambiente ele se sente irmanado aos outros por estar com pessoas que comungam da mesma visão de mundo dele. Então tentam se encontrar em torno disso. E eu acho que isso tem a ver também com esse sintoma da contemporaneidade, de a partir do momento que você abre um mundo muito grande e você dá uma gama de informações gigantescas, você perde com isso a noção de identidade. Onde é que esse indivíduo está? A quem ele pertence? Eu me pertenço a quem? O que é que eu sou? O que é que o mundo é? O mundo é muito maior do que eu. As pessoas pensam muito mais longe que eu. Tem informações tantas, né? Assim, de que maneira as pessoas veem esse mundo? A minha visão é estreita ou a minha visão compreende o mundo como um todo? Então é tanta informação que as pessoas perdem a identidade e é tanta informação que as pessoas muitas vezes perdem a memória. Então a gente até falou disso, né? Identidade, memória, para um historiador, que é o meu caso, elas são territórios em eterno litígio, elas são territórios em disputa. Assim, você está disputando qual que é a sua identidade, você está disputando qual que é a memória, onde é que você se encontra ali dentro. Então, e eu acho que a música, e a pintura, e o cinema, e a literatura em geral, elas são âncoras que te ficam em um determinado lugar. Elas são seu pé no chão, elas são sua raiz. Ela é aquilo que te mostra para você aquilo que você é. Então, eu gosto muito de uma passagem que você contou para mim, de uma que eu gosto muito que você contou, se você puder contar, porque eu gosto muito dessa história da senhora com Alzheimer que você usou a música para poder colocar ela lá naquele lugar específico, para ela poder aceitar aquele negócio. Sim. Porque ela, sem memória, ela não tinha identidade. Aí você coloca a música, você dá a identidade dela e ela relembra aquilo que ela é, né? Será que você Conto. Eu tive uma paciente, né? Ela não está mais com a gente. Ela é uma paciente com Alzheimer e eu percebia que eu ia para a casa dela, eu fui chamado pela família para fazer um trabalho mesmo de reabilitação motora. Só que eu não acredito na reabilitação motora pura e simples. Então a gente via que ela de vez em quando estava desanimada, meio sonolenta, e eu gosto muito de música. Então eu comecei a colocar no Spotify que você falou, né? Eu coloquei algumas músicas, vi qual que era mais ou menos
o que que ela gostava nas músicas, qual aula que ela ficava mais animada, e peguei algumas músicas que ela tinha mais facilidade para a gente cantar junto. E a partir do momento que a gente começou a cantar essas músicas, a integração na aula dela ficou muito mais legal. O movimento, ela esquecia que estava fazendo a atividade, porque toda hora ela começava a fazer a atividade, ela falava assim: já tá bom? Eu posso parar? E aí eu comecei a cantar com ela, que era um momento lúdico, e ela se encontrava, porque ela lembrava. A gente cantava cantiga de roda, bem das antigas mesmo. Ela tocava piano lindamente. A filha dela me mostrou um vídeo dela tocando piano antes dela ter Alzheimer. Então eu peguei esse gancho da música para justamente o que você falou, fazer a conexão com ela, colocar ela num pertencimento. Eu criei uma identidade, uma proximidade com ela, e ela se reconheceu. O Alzheimer, a gente tem uma perda da memória recente, ela, putz, ó, eu cantava muito isso. Fazia uma lógica para ela. E o mais feliz que eu ficava, que além dela fazer toda a atividade, é que a filha dela falava para mim assim: Rafa, toda vez que você vem aqui, minha mãe canta o dia inteiro. Pô, Os dias que eu não que ia, lindo, ela né? ficava É. mais quietinha. E os dias que eu ia, ela falava assim: cara, minha mãe, hoje ela ficou cantando aí ó, o dia todo. E a gente só cantava música que ela realmente lembrava. Então, músicas bem antigas. Eu gosto de um repertório, apesar de ter 40 anos, eu gosto de um repertório bem antigo. Então, É. para mim era muito fácil cantar com ela, porque ela realmente gostava das coisas antigas, né? Ela tem, hoje ela tá com 97, 96 anos, então as músicas eram antigas. Mas é muito legal, criou essa identidade, essa memória, trouxe a memória a ela para que ela realmente pudesse entrar em conexão com o movimento. Que nem eu já te falei, eu acredito Você muito sabe? na... Pode falar. Não, não, diga, diga. Eu já complemento, manda brasa. Você acredita muito? Não, eu acredito muito na música como um veículo mesmo de aproximação. De vez em quando, a gente com as nossas Hum, raízes ou a gente com a gente mesmo. Porque no íntimo, a gente vai ouvir aquilo que a gente gosta. Que nem você falou, você pode até ir lá para os caras da Terra plana. Mas no seu hum. íntimo você sabe no que você acredita. Então quando você está sozinho em casa e você pega uma música, ela te conecta com o passado, ela te conecta com histórias, ela te conecta com momentos legais. É, quando eu quero É. imaginar alguma coisa legal, eu já imagino uma música que para mim faça sentido, então eu consigo respirar melhor, eu consigo. Para mim tem tudo a ver, tem tudo a ver. Por isso que, cara, quando você aceitou o meu convite para vir aqui, eu falei, pô, vai ser fantástico. Pô, alegria total. E você sabe assim, eu não sei se você sabe isso, mas assim, eu não nasci aqui, né? Eu acabei nascendo, eu nasci na Suíça. Porque meus pais, eles são biólogos. Eles são biólogos e eles foram fazer doutorado lá fora. E aí eu nasci lá e depois eu ainda morei 4 anos na França. Então, Pô, quando eu legal. cheguei, as pessoas me... Eu falo francês e tal, mas assim, eu sempre me identifiquei muito lá como brasileiro. Sempre me vi como brasileiro. Meus pais são brasileiros e tal. E eu me lembro do meu pai, minha mãe, perguntarem para mim, quando eu era criança, eu tinha 9 anos, eles chegaram e me perguntavam, ó, agora tem a oportunidade de a gente ficar aqui, ou tem a oportunidade de a gente voltar para o Brasil. Tipo, a gente pode ficar ou a gente pode voltar. Tem duas chances, duas oportunidades. Tinham sido oferecidos um emprego para ficar eternamente lá na França ou voltar. Eternamente não, né? Mas pelo menos não eternamente. E Sim, aí eu me lembro que eu falei assim, pô, quero eu me lembro que eu senti isso, assim, porque eu acabei escolhendo naquela hora, escolhi com 9 anos de idade, eu escolhi voltar para o Brasil. Mas eu não me sentia, assim, brasileiro. E eu escolhi por um simples motivo, assim, porque a gente ficou assim, eu e meu irmão, né? A gente perguntou, meu irmão mais velho, 4 anos. Então ele tinha 13, eu tinha 9. E aí a gente perguntou para nossos pais, mas como é que vocês se sentem, assim, o que vocês querem? E eles falaram uma coisa assim, lá é nossa terra, né? A gente quer estar lá. brasileiro. E aí eu achei interessante, e assim, e eu e meu irmão, na hora, talvez mais meu irmão do que eu, assim, eu meio que ainda mais novo, né, e tal, falou assim, não, vamos voltar porque é lá que é o lugar de vocês, sacou? E assim, meus pais sempre me ensinaram isso, que aqui no Brasil era meu lugar. E eu sempre acho que eu vejo essa minha vontade de estudar história, essa minha vontade de estudar música.
essa minha vontade de vincular com arte, com música, com história, como uma forma de buscar chão, buscar terreno, buscar identidade. Aonde é que eu tô? Qual é a minha memória? Onde é que eu pertenço? É aqui que eu pertenço? O que é aquilo que eu gosto? O que eu gosto de ouvir? O que é que me desperta coisas? Então eu acabei despertando na minha vida algo muito vinculado à história do Brasil, algo muito vinculado à música brasileira. Eu toco choro, né, que nem você falou, e eu gosto de música brasileira, e eu gosto de história do Brasil, e eu gosto de pesquisar essas coisas, porque para mim, até certo ponto eu vejo isso, me autoanalisando, eu vejo isso como uma busca de identidade, quem que eu sou, a que lugar eu pertenço aonde? Eu pertenço aqui. Porque eu me lembro quando eu cheguei, com 9, 10 anos, eu lá na França e tal, alfabetizado lá em francês, eu acabei, assim, eu falava com sotaque português quando eu voltei. E aí, tipo, eu tive que aprender a falar português. Então, e as pessoas perguntavam, de onde é que você é? De onde é que você é? E perguntavam tanto esse negócio pra mim, de onde é que você é, de onde você é e tal, que eu sempre falava, ah, não, morei na França e tal, e as pessoas sacaneavam, na França, que chique e tal, amiguinhos, assim, sabe? E aí eu comecei a responder que eu era da Bahia. Eu falei, não, de onde é que você veio? Eu não sou da Bahia. Assim, nunca tinha ido na Bahia na vida, mas eu dizia, não, sou da Bahia, porque pra mim a Bahia era o pertencimento ali, sabe? Era um lugar onde eu dizia. Eles deviam pensar, né, esse baiano tem um sotaque estranho. Mas eu acabava respondendo isso. Então, e a música para mim era isso. Então, nessa parte, assim, tangenciando essa questão de identidade, de memória, de se achar, de se encontrar, para mim, quando eu estou tocando, quando eu estou ouvindo uma música, eu me encho de significados. E os significados conseguem elucidar quem eu sou. Assim, é assim que eu me sinto. E eu acho que, em geral, eu lamento, assim, é até meio estranho falar isso, mas eu não consigo imaginar como é alguém estar vivo, estar aqui e presente no mundo, sem ter essa noção de identidade, sem viver esse sentimento. Porque para mim, se eu perder isso, eu não sei quem eu sou, entendeu? Eu sou exatamente isso. Então, não ter essa identidade seria não ser eu, seria ser outra coisa. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que, assim, como sociedade, falando de Brasil nesse momento, e não podendo fugir de que a gente é brasileiro, nesse momento de pandemia, nesse momento com todas essas conturbações políticas que a gente vive, com toda a discussão, toda a briga que a gente tem, eu acho que muita gente esqueceu ou tem dificuldade a perceber aquilo que a gente tem, a nossa identidade pessoal. As pessoas estão buscando por uma identidade e aí recorrem a alguém que está prometendo uma salvação, ou recorrem a um alívio de frustrações. Essas coisas, eu acho que a cultura nesse momento, em geral, né? E aí cultura é uma palavra muito ampla, mas a cultura como a música, sim, a cultura como a dança, como a arte em geral, ela é tão importante para poder sanar essas mazelas que a gente tem na sociedade, que eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de atenção a isso, um pouquinho mais de atenção a essas coisas, a gente estaria se irmanando muito melhor num momento como esse. Pelo menos na minha opinião. Eu concordo com você, assim, eu sou fisioterapeuta, né? Eu sou educador físico e a gente fica muito vinculado ao movimento, ao exercício, né? E eu realmente não acredito no exercício ou no movimento por si só. Eu acho que, assim, as pessoas se movimentam por algo. As pessoas, né, tem até aquele lance que fala assim, o que te move? Então, essa pergunta eu gosto muito, porque o que te move, pra gente que mexe com o movimento corporal, as pessoas pensam muito assim, o que o Rafael pensa? Não, tudo na vida... Cara, assim, eu sou um cara que eu acredito muito, como eu já te falei em outras vezes, assim, o movimento leva a gente a fazer algo que a gente gosta. Então, o movimento, você ter movimento, eu sei que você corre. Então,
A corrida para você é um grande prazer. Então, o movimento, você saber que você não tem dor, ou você tem a capacidade de correr, que é uma coisa que te dá prazer, para mim é Sim. tão intensa do que como um avô que relata para mim, que a gente tem alguns casos, de falar assim, você fala assim, o que te trouxe aqui? Ah, é porque eu tô com dor, não sei o quê. Não, não. O que realmente te trouxe aqui? É a dor no joelho? Não é a dor no joelho. O que você deixou de fazer por causa da dor no joelho? Aí a pessoa fala, eu deixei de viajar, que eu gosto tanto. Poxa, eu não sinto Claro. segurança para andar com minha filha ou com meu neto debaixo do bloco, porque aqui em Brasília, infelizmente, a gente tem algumas calçadas, né, que não são tão legais. Eu Sim. não me sinto seguro de andar, que é uma coisa que eu sinto um prazer, assim, imenso. Então, né, para mim o movimento não é que nem eu brinco com a minha esposa, eu falo assim, eu não estudo tanto para fazer a pessoa parar de sentir dor no joelho. Eu estudo para fazer com que ela consiga movimentar o joelho dela para ela conseguir descer uma escada de um teatro. Ela não ter dificuldade de descer a rampa para ir assistir a galera tocando um choro que ela gosta. Ela se sentir capaz de poder sentar numa cadeira e ficar ali por 1 hora assistindo sem ter um incômodo na lombar. Entendeu? Então, quando a gente pensa em movimento, eu penso muito nisso. Não um movimento. Beleza, eu quero movimentar o braço. Hoje, um dia desses eu atendi uma pessoa que ela falou assim pra mim, nossa, eu não consigo fazer elevação lateral do braço. Eu, pô, legal. E qual o significado de fazer uma elevação de braço pra você? Ela, não sei, eu não consigo fazer. Então, mas o que te atrapalha na vida se não levantar seu braço? Fica parecendo até meio ridículo, né? Porque a pessoa vai lá É procurar claro. e fala, não, mas qual o significado? Poxa, sabe o que é? É que na verdade eu toco violão. E aí, Pronto. toda vez que eu fico muito tempo tocando violão, o meu braço dói. E aí eu paro de tocar o violão, que me dá um prazer imenso, Uhum. porque eu não consigo mais ficar com o ombro levantado. Ah, então na verdade você me procurou, não é porque você não consegue levantar o braço, é porque você não está conseguindo tocar seu Tocar o violão. violão. É claro, é o problema. E na escola, lá na escola de choro, lá, a gente trabalhando com isso, né? E tudo lá no. Eu falo isso. Tem até um amigo meu que entrou aí, o George Costa, professor lá da escola também, entrou aí na live, eu vi agora. A gente sempre fala isso, a gente fala, pô, a gente às vezes está formando músicos, a gente forma músicos, mas a gente, mais do que formar músicos, a gente quer, e eu faço esse trabalho, eu tento fazer esse trabalho sempre, a gente quer um público ouvinte, sabe? Alguém consiga perceber aquele negócio, um cara que ouça e que consiga entender, sabe? Pessoas que consigam compreender, pessoas que consigam contemplar. Tipo, ouvir uma música e falar assim, ah, tá, entendi o que o cara quer dizer aqui, ou aquilo fez significado para mim, porque eu tô vendo como é que o indivíduo se manifestou, como é que a racionalidade dele tá ali. E, e você racionaliza questões que são lúdicas, né? Você racionaliza práticas, faz com que aquilo tenha algum significado numa pessoa. Geralmente, a primeira coisa que eu faço, assim, quando o pessoal... Eu tenho semestres, não sei se você chegou a pegar, a gente está no primeiro semestre, assim, e eu dou aquela aula que o pessoal toca a primeira música no pandeiro. Eu tento fazer um vídeo do pessoal tocando a primeira música e mandar pro WhatsApp pro pessoal. Ó, tá aí você tocando. E a pessoa fica numa satisfação porque é uma conquista de algo, uma conquista de música, de se manifestar, de fazer parte de tocar música. É uma pessoa que quer fazer daquele mecanismo cultural, né, em torno da música. Quando a pessoa conquista isso, é uma alegria tão grande receber um vídeo assim dela mesma tocando e tal. Então sempre fico muito alegre quando isso acontece. Eu sempre tento mandar. E a resposta das pessoas, mais do que ensinar a tocar um ritmo, mais do que ensinar a tocar, por exemplo, um machixe, mais do que ensinar a tocar um choro ou um baião, é conseguir tocar aquela música que aquela pessoa gosta. Tipo, pô, conseguir tocar, sabe que essa música que minha vida inteira, eu tô conseguindo tocar ela agora. Então isso é você se tornando uma pessoa ativa e participando da sua memória. É você atuando na identidade. É você atuando dentro de elementos que te fazem no protagonista a vida inteira. Pô, não tem nada mais bonito que isso, né? É excelente. É uma coisa muito legal.
Assim, eu adoro fazer Eu parte disso. concordo. Para mim é uma alegria. Não, beleza. O que eu ia falar assim, que acabou que na minha família eu tenho avô professor, mãe professora e eu virei professor, né? E ninguém Ah, vira professor porque quer. Eu também acredito que você não virou professor, que a gente hum, recebe os melhores do salário. A gente acredita em é, algo e a gente pega aquela nossa. Não, a gente acredita a gente tem uma convicção e a gente quer passar aquela convicção à frente, né? sim, verdade. E a convicção que eu tenho muito, que nem eu falei para você, é que assim, as pessoas elas têm um grande potencial para se deixar saudáveis. Eu realmente acredito em Deus. Então, assim, Deus preparou a gente com tudo que a gente precisava, sabe? A gente Sim, precisava de comunidade, se a gente for ver, né? Se a gente for levar para um lado mais espiritual, sim, que seja, a comunidade, ele deu uma família para a gente ter uma comunidade. A gente tem a nossa comunidade ali que pode ser colocado como igreja ou comunidade. Então, quando eu vejo o meu trabalho, eu penso muito nessas conexões, a conexão que eu tenho com cada aluno meu, que você deve ter a mesma, sobre como que a gente reverbera na vida deles o nosso conhecimento, o que a gente acha sobre o mundo, hum, sobre o que eles precisam fazer para ficar melhores, né? Eu tive, que nem eu falei aqui no começo, quem não estava aí, eu tive o grande prazer de ter o Gabriel como meu professor de pandeiro. Estou parado agora no momento, quero voltar. tem que voltar. É, é. E para mim, eu encarei, eu tive o meu AVC, né? Eu Pô, eu tive me meu AVC lembro. no ano passado cara, eu abracei a música assim de uma forma super intensa, porque eu vejo a música mesmo. A gente chegou a conversar em outro momento sobre as conexões e quando você está ouvindo uma música e quando você está tocando uma música, o tanto de conexão cerebral que você faz. Então, quando Hum, eu tive meu AVC, eu falei, cara, machuquei uma área aqui sensível da minha vida, né? Porque a nossa cabeça, querendo ou não, é. Eu falei, sim. bicho, eu tenho que ouvir música, eu tenho que tocar, eu tenho que fazer o próprio movimento do pandeiro, trabalhar minha coordenação, ouvir a música e tentar encaixar aquilo ali no ritmo da música. Então, para mim, a música serviu muito como fisioterapia, a música serviu muito, serve para mim muito como um momento de grande prazer onde eu estou ouvindo. Hum, Então, assim, eu acho que a música, é por isso que cara, eu acho que a música conecta tudo, assim. Você falou hoje, você deu um exemplo do é, menino lá, né? Que tava no bar e, sim. opa, querendo ver e a mãe puxando, né? Uhum, A mãe dele, de vez em quando, somos nós mesmos, assim. O claro. nosso consciente de, nossa, eu tô tão atarefado, eu preciso fazer as coisas, que você se puxa de momentos de prazer. Sim. Eu acho que você tem toda a razão. Você, você E perde essa conexão, né? e eu vejo isso assim comigo mesmo, eu faço isso de vez em quando, assim, a gente desliga, esse negócio que a gente falou no início, né? Nessa contemporaneidade, nessa correria, a gente que está aqui falando sobre quanto a música é importante para o prazer, para a fruição, para estar presente dentro daquele momento, ouvindo e tal, a gente muitas vezes se depara com nós mesmos fazendo a mesma coisa. Da gente estar olhando para mexendo no celular e cuidando de outra coisa e fazendo outra coisa, eu faço isso direto. Quando eu me noto fazendo isso, eu acho péssimo. Mas cada vez mais a gente tem que fazer esse trabalho, tentar achar esse trabalho de se conectar com o mundo. E, e esse momento de fruição é muito importante. E eu vejo isso, assim, é engraçado, dando aula, você consegue se conectar com diversas realidades, né? Então tem gente Sim. que. Cada um tem uma história, assim. Tem gente que, por exemplo, eu tive um aluno que eu gosto muito, Maurício, é um cara super legal. O Maurício, ele teve. É muito bem parecido com o que você falou, essa questão que você falou. Ele teve ele teve um acidente em que o médico disse que era melhor amputar daqui para baixo o braço. Tipo, um acidente de carro que, sabe, dilacerou o negócio todo. E a esposa resolveram colocar uma placa de titânio aqui, sabe, tal. Colocaram uma placa de titânio, torcendo para que o movimento voltasse. Sim. E ele era músico, ele não conseguia tocar. E ele chegou para ter aula comigo e falou assim, pô, eu pensei que o pandeiro ia ser legal para mim.
para eu recuperar minha mão. Mas assim, não só o pandeiro vai ser legal para eu recuperar a mão, mas eu quero muito tocar pandeiro para tocar pandeiro. Assim, Sim. agora que eu percebi que eu vou perder um movimento, eu fiquei pensando, putz, cara, como eu queria tocar pandeiro melhor. E aí chegou para ter algo. E, pô, pra mim uma alegria. Quando chegou no final do negócio, de repente eu vejo ele, no final do curso, ele formou comigo. Pô, eu até. Rolou uma cena assim, eu fui entregar o diploma para ele, eu fiquei tão emocionado em entregar o diploma como comecei a chorar. Lá na frente de todo mundo. Eu chorei na frente do palco do Clube do Choro, passei vergonha lá na frente de todo mundo. E aí, mas ele, sabe, tipo, recuperou a mobilidade da mão esquerda que segurava o pandeiro. E eu fiquei todo feliz com isso. E era é um cara muito legal. E ele ganhou de volta essa mobilidade, e essa mobilidade era muito importante para ele. Mas não apenas para ter a mobilidade, mas exatamente isso que você falou, para poder fazer aquilo que ele gostava, poder tocar. E ele é um cara que estudou muito, que estudava muito, que era muito dedicado, mas que muitas vezes a gente via que existia um limite físico na maneira como ele tocava. Sim. Como ele tocava. E quando ele conseguia realizar aquele negócio de tocar aquela música integralmente, uma música integralmente, ele ficava numa alegria, porque ele tinha rompido essa barreira física dele, era uma lembrança para ele da vitória que ele conseguiu, e mais do que isso, era a realização de fazer algo que ele mais gostava de fazer. Pô, você tocou no... Perfeito. Isso, pô, esse cara eu adorava dar aula. Ele não é mais meu aluno, mas eternamente será. E sempre que eu falo com ele, eu fico todo feliz, porque eu gosto muito do indivíduo. Agora, assim, isso pro bem e pro mal, assim, tanto é importante isso, e você bem lembrado essa questão do cérebro, eu estava vendo, a gente conversou antes, né? Eu estava vendo esse lance das conexões cerebrais e da maneira como elas se ligam quando você ouve música e como se ligam ainda mais quando você toca a música que você está ouvindo e tal. Então, o tocar é interessante. E eu lembrei nisso tudo, assim, desses usos da música, né? A gente falou de identidade, memória e tal, e essas coisas são usadas, assim, tanto isso é importante que às vezes regimes e pessoas e políticos, etc., usam a música para poder trazer o povo em torno dele, assim, pro bem e pro mal, assim, tipo, o Hitler usava a obra de Wagner, usava a obra do Mahler, né? Que usava pintores também, né, e escultores, para poder justificar e enaltecer o povo ariano e tal, etc. Ao mesmo tempo, pessoas usam a música para poder expressar coisas tão bonitas, né, tão singelas, enquanto um que está trazendo a música para o ódio total, o outro está trazendo a música para algo tão belo e tal. Então a gente vê a quantidade de música sacra que já foi feito, que é um lance do enaltecer a divindade, o Deus e tal. Então, esse amor divino, o cara fazendo a música para aquilo. Então, é bonito você ver isso manifestado. Isso esclarece bem, é um exemplo bom do poder que esse tipo de ferramenta tem para os indivíduos em geral. Agora, eu acho que um outro sintoma da contemporaneidade é todo mundo querer ser protagonista de tudo. Então tem isso, sabe? Então, tipo, por exemplo, o que aconteceu? O que a gente viu acontecendo no século XXI? A gente tem a criação das redes sociais, e as redes sociais fazem com que você, Rafael, eu, ou alguém que esteja assistindo o vídeo aí, qualquer pessoa, possa produzir a sua própria notícia, ou produzir seu próprio comentário. Então, vou lá, solto meu comentário no Twitter, e a pessoa vê meu comentário e pode replicar ou não aquele comentário. Eu não preciso mais entrar na TV. Antigamente, ver um programa de TV, o indivíduo está ali na TV, era uma idealização. Assim, imagina participar de um programa de TV por aí. Hoje em dia, eu posso chegar e fazer um vídeo no YouTube, soltar lá para as pessoas verem. Então, você dá à pessoa o papel de protagonismo. E nessa atribuição de protagonismo às pessoas, você tem algumas coisas acabam acontecendo. Então, todo mundo quer ser protagonista de tudo, mas, ao mesmo tempo, também a gama de informações e aquilo que você confia, qualquer informação boa, qualquer informação ruim, também é um negócio muito, muito difícil. E você tem uma pluralidade de representações e de manifestações ali que é gigantesca. Então, na música isso também se manifesta.
É interessante a gente pensar nisso, assim. Eu, como músico de choro, a gente via muito grupo de choro, sempre os grupos, né? O conjunto. O conjunto é uma coisa só, né? As pessoas tocando em conjunto. E cada vez mais a gente vê, hoje em dia, eu vejo esse fenômeno de artistas individuais. O cara que a ele não basta fazer parte de um todo e produzir um produto, mas o cara tem que ser protagonista daquele todo. E isso me relembra muito o Nelson Freire, o pianista. Eu estava vendo esses dias em casa o documentário do Nelson Freire. O Nelson Freire, assim, não é tão conhecido, ele é um pianista clássico, um pianista erudito, que fez grande carreira lá fora. Ele é um fenômeno, assim, desde muito novo. E ele fez muita carreira lá fora, tocando na Alemanha, tocando em Paris. Ele é cavaleiro da Ordem da Legião da França. Ele tem a maior honraria para o estrangeiro na França, apenas sendo pianista, sendo músico. Ele é um cara muito avesso à entrevista. E é um sujeito da música erudita. Então, há um tempo atrás, deve ser uns 10 anos atrás, talvez até mais, o João Moreira Salles conseguiu fazer um documentário com o Nelson Freire. Ele se propôs, não, tudo bem, eu vou fazer o documentário. E a primeira pergunta que fizeram para ele do documentário é por que você não dá entrevista, por que você não se manifesta, por que você não fala? Assim, você só toca. E a fala dele é basicamente, olha, porque para mim, o meu maior produto é a música. Eu não quero estar lá na frente, não quero que eu seja enaltecido por ser o Nelson Freire. Eu quero que a música seja enaltecida. Então, como pandeirista, eu acho isso a coisa mais bonita do meu instrumento, assim, do pandeiro. Para mim, tem muita gente que pensa, o pandeiro tem que ser protagonista. Às vezes o pessoal quer fazer uma entrevista com você, alguma coisa assim, fala assim, pô, mas o pandeiro pode ser protagonista, como se fosse enaltecer seu instrumento. Eu falo, não, eu não quero ser protagonista, eu quero estar ali atrás, eu quero fazer parte de um todo que seja bonito, eu quero que o bonito seja o todo. Eu quero compor aquele todo, de uma maneira geral. Para mim, pouco importa se o pandeiro vai aparecer muito ou não. Claro que a gente tem nossos momentos de vaidade, né? Então abre o solo pro pandeiro, você quer fazer um solo bonito, quer que as pessoas aplaudem e tal, etc. Isso existe. Mas assim, em geral, para mim é tão mais bonito eu saber que eu faço parte de um produto e que aquele produto, em conjunto, gera o coletivo gera um só produto. Tão bonito você fazer parte de um todo, gerar. Eu acho que essa é uma das grandes lições que a gente tem das músicas nos dias de hoje. Assim, saber que você, junto com outras pessoas, pode gerar um só produto e que esse produto pode ser contemplado por alguém que vai ressignificar, que vai ver de outra maneira, que vai ouvir de outra maneira, que vai significar algo para ela ou não, aquele negócio. Então é tão bonito você saber que com os outros você fez uma coisa só. É tão legal isso. Então os discos que eu mais admiro, os discos que eu mais gosto, é aqueles em que eu sinto que tem uma unidade. Que é aquele que eu sinto que tem uma coesão e que está todo mundo trabalhando pro todo. Assim, existem vários discos muito bons em que um solando em cima do outro, vai um solo para um solo para outro, tal, etc. Mas eu acho tão legal quando aquele negócio junto, o cavaquinho tá fazendo a base ali, o pandeiro tá junto, e o violão fazendo, e o negócio swingando, bonito, solo acontecendo. É tão bonito quando isso ocorre. E eu acho que hoje em dia as pessoas, como professor, eu diria isso também, as pessoas se preocupam muito em estudar no pandeiro mesmo, meu instrumento, para se tornarem protagonistas. Mas eu acho que prefiro, e eu fico feliz disso, de dizer que eu sempre participei de grupos conjuntos, de pessoas que tocam junto. Hoje em dia eu toco o meu maior projeto é o Estação do Choro, né? Que a gente faz show sempre, e é sempre Você é idealizador dele, não é? Eu idealizei esse negócio basicamente eu idealizei e ganhei parceiros no tempo. Assim, é o Vinícius Viana, violão de 7 cordas, o George Costa, que é violão de 6 cordas, e a Marina Oliveira, que ela faz a produção, jornalista, que faz a produção e tal. Então nós quatro, a gente sempre vai tentando buscar diferentes solistas para a gente ser a cama, para a gente ser a base.
Então, para mim, a ideia era essa, assim, tipo, eu não quero fazer um show, eu quero que a gente seja um conjunto que acompanhe outros. Assim, Entendi. que o cara vai lá, então a gente fez um show agora no Drive-In com o Pablo Fagundes, a gente fez com o Thiago Tunes, Bruno Patrício e muitos outros, assim. É um cara que vai lá e toca e a gente vai tentando fazer o máximo possível para contemplar qual que é a percepção desse cara de música. O que que ele quer? O que que ele gosta? Ele gosta de um pandeiro protagonista que vai lá na frente, que faça muita coisa? Ótimo, vamos tentar fazer. Se ele quiser alguém que faça a base, que faça o negócio funcionar, ótimo também, vamos fazer. Então, conseguir realizar aquilo que foi idealizado por uma pessoa e fazer parte desse todo gerando um produto só. Então, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode, que a música pode ensinar ao nosso pensamento e o pensamento harmônico da sociedade, do indivíduo, é isso, a gente tentar entender que a gente faz parte de um mecanismo muito maior do que a nossa individualidade. Pô, Que é algo que hoje em dia, né, tá difícil, mas estamos aí, tentando fazer não, isso. eu Né? acho, cara, eu acho lindo assim, porque eu vejo, eu sou apaixonado pelo corpo humano, né? Não tem jeito. Uhum. E, cara, o que você falou isso pra mim tem muito sentido. Cara, tem muito sentido. Porque se a gente for pensar, você falou pra mim, quando você vai falando isso, pra Uhum. mim gera um ecossistema. Você tá no ecossistema da música ali, onde cada um faz sua parte e Uhum. você tem um todo. Isso é muito igual ao corpo. Você tem o nosso corpo é um ecossistema, né? Se a gente for pensar, cada órgão tem a sua função. Se um Uhum. órgão tiver em excesso, ele pode prejudicar um outro órgão de funcionar, né? Eu sou acupunturista, então a gente fala que quando a gente tem um órgão em excesso, ele vai punir algum órgão que tem Ah, tá. aferência com ele. E é um ecossistema. Se você tem uma lombar que funciona, né, um quadril que funciona pouco, para você fazer um movimento, você vai precisar do movimento da lombar. A viagem, assim, né? Sim. Então, no ecossistema, se tudo tiver equilibrado, o meu quadril não precisa trabalhar, minha lombar não precisa trabalhar demais, porque meu quadril está trabalhando de menos. Uhum. Então, eu não preciso ter os solos se o grupo formar um ecossistema equilibrado, né? Então, assim, o equilíbrio, você vê, o equilíbrio na música é tudo, o equilíbrio na vida é tudo, o equilíbrio na alimentação é tudo, o equilíbrio no movimento, equilíbrio no ritmo mesmo de, cara, eu preciso produzir, mas ao mesmo tempo eu também preciso desacelerar. É interessante isso. Se entender também, entender para onde eu estou indo, o que que meu corpo está pedindo. Que é um lance, né, pensando em saúde, né? O que que meu corpo está me dizendo aqui? Eu estou sentindo eu estou aqui trabalhando pra caramba e tal, nesse computador e tal, comecei a sentir uma dor aqui. Meu corpo está me dizendo uma coisa, Sim, né? Tem que lógico. tentar entender ele, né? De uma maneira geral. Eu Quantas acho. vezes, Diga, desculpa. quantas vezes será que o corpo daquele pianista lá que virou maestro, eu esqueci o nome dele, Ah, sim. não deve. Hum? Antônio Carlos Martins, eu não sei assim, não é? Acho que é João Carlos Martins. João Carlos Martins. Isso. Cara, ele treinava freneticamente. O cara ele era muito bom no que ele fazia, mas ele treinava tanto que ele não tinha tempo de descanso. Ele não respeitou os limites do corpo, né? Ele não É. respeitou os limites que várias vezes, eu garanto que se ele era casado na época, né? O nosso maior, eu falo muito com a minha esposa aqui que ela, graças a Deus, ela é o meu maior freio, porque eu de vez em quando eu começo a Hum, viajar demais. Ela, opa, Rafa, calma. calma aí. É, Ela que segura a onda. não, ela me dá altos toques assim de, Sim. de olha o prumo. Mas É o que você falou. Você falou assim de que a gente de vez em quando vai tomando uma rota, né? E a música traz a música, a arte, não interessa, sim, ela traz a gente para o que a gente era. sim. Mas você, Rafa, você mora com dois filhos, não é isso? E você Isso, eu tem tenho mais dois um. filhos aqui, É, tenho nos Estados Unidos. Né? isso. Então, assim, dentro do seu o ambiente do seu lar ali, você tem um cachorro também, né? Se eu não me Tenho. engano. Então você tem o cachorrinho, os dois filhos, você e ela. Vocês são um É. organismo também. Sim, é isso que eu tô E falando. ela Tudo, se te você for pensar, é harmoniza. um ecossistema. É. Ela e assim, é interessante. Para quem é músico e tal, não vou entrar numa coisa muito técnica, mas assim, a gente
existe o solo, né? Que é aquela melodia que a gente canta da música, né? Aquilo que a gente cantarola e tal, geralmente. E dentro da cama que fica embaixo, que é, por exemplo, digamos, tá uma flauta tocando com violão. A flauta está fazendo a melodia e o violão está acompanhando. O violão vai estar fazendo acordes. Acordes Uhum. são a harmonia, e não à toa o nome harmonia é muito interessante. E o que é a harmonia? É uma conjunção de sons que gera uma sonoridade mais completa, mais cheia, mais preenchida, e que vai dar uma cama para aquela sonoridade maior. Então, o que é a harmonia? É basicamente uma conjunção de sons que se irmana de forma interessante. Então, essa estrutura harmônica interna, se você reproduzir ela numa escala maior, ela é reproduzida por um grupo, que também tem uma harmonia interna dentro do grupo. Cada um daqueles indivíduos vai ter que ter uma harmonia interna dentro da sua vida. Esse Sim. grupo tem uma harmonia dentro da sociedade, de uma maneira geral. Então, e essa sociedade dentro daquele país, e o país dentro do mundo, e por aí vai indo. Quer dizer, são bonecas russas que vão se sucedendo, Montando. até a gente chegar dentro do. Mas que dentro disso tudo existe a nossa individualidade. O que é aquilo que a Sim. gente é responsável diretamente, aquilo que a gente mais fácil pode influenciar, aquilo que mais fácil a gente pode mexer, é a maneira como a gente age com as pessoas, a maneira como a gente age conosco mesmo, com o nosso corpo, a maneira como a gente guia a nossa saúde. Então, por exemplo, você me convidou para vir aqui falar um pouco de música e tal, e eu falei, e era conversa com um especialista e tal, o Grupo Longevitar, eu pensei, putz, grila, será que eu consigo falar como especialista? É um negócio de saúde, eu não entendo nada de saúde e tudo mais. Aí você falou para mim assim, não, fala do que você sabe, fala das coisas que você fala na aula, fala das coisas que você gosta, fala do como é a música para você, que automaticamente você vai estar falando sobre isso. Pô, Exatamente. para mim, é um prazer poder entender e poder falar sobre a maneira como essa harmonia interna acaba se expressando dentro de um elemento musical e do quanto, no decorrer do tempo, com essa aceleração do tempo contemporâneo que a gente vive, com essa transformação das relações sociais, essa noção de um todo, de harmonia como um todo, tem se perdido em prol de uma noção de individualidade, e que essa individualidade se manifesta em vários aspectos, desde a perda de identidade, que vai reverter numa situação política, social, por aí vai indo, até essa questão de você querer ser autor de tudo, você querer se expressar em todas as ferramentas e ser autor de todas as coisas que existem, e falar na rede social e tentar ser protagonista de qualquer coisa. Então, essa cultura do protagonismo e esse enaltecimento excessivo da individualidade, que eu acho que é uma das características da contemporaneidade, pelo menos para mim. Cara, Assim, perfeito, perfeito, perfeito. Viu como o tema que eu te propus de música, você falou assim, pô, saúde integral, viu como, cara, funciona, né? a minha forma de ver é igual à sua. Eu trabalho isso no corpo, você trabalha isso na cultura, na arte. Uhum. Nós somos, né, que nem você falou, nós somos um sistema múltiplo. E esse sistema múltiplo, você, cara, explicou brilhantemente. O cara que está trocando no grupo de choro, ele faz parte, tem a parte da casa dele, tem a parte na sociedade, tem a parte no Brasil, tem a parte, né, Distrito Federal, Brasil, mundo. Então, cara, é isso. São Uhum. pequenos ecossistemas que, se você for ver, são pequenos ecossistemas que formam grandes ecossistemas. E a Uhum. saúde é isso. Seja na música, seja na minha parte, é tudo igual, cara. É tudo ecossistema. E uma sociedade doente não pode cuidar da saúde de todos, né? A gente está vendo aí, está no meio de uma pandemia gigantesca. E aí é engraçado, né? Os países que mais estão sofrendo com a pandemia são aqueles mesmos que falaram que pregaram até certo ponto essa ideia de tipo, não, pouco importa e tal, sei lá o que. Quer dizer, qual que é assim, me arvorando aqui a falar sobre o que eu não sei, mas que a maneira como eu entendo essas coisas, a maneira como eu vejo isso, de uma maneira geral. O lance do uso da máscara e do cuidado, né, no uso da máscara. Você não necessariamente, pô, eu sou o cara que eu tenho 35 anos, sou um cara de uma idade que não está tão a perigo assim, não tenho nenhuma doença cardiovascular, então não estaria a perigo.
Eu poderia pensar assim, é só uma gripezinha, se eu for pro hospital, pouco importa. Mas assim, se eu for pro hospital, vamos pôr lá num respiradorzinho e tal, já já eu tô curado. Mas você entender que ao você ir pro hospital e estar na UTI, pode ser que apareça alguém que precise daquele hospital, que precise daquilo, e que você vai estar no lugar dele, e aquele cara talvez seja do grupo de risco, e aquele cara talvez morra por você estar ocupando aquela vaga. Então Sim, entender que você faz parte de uma sociedade e que no seu comportamento social, você também é responsável pela vida do outro. Pô, sim. pode ser que um cara tenha um acidente de carro e precisa de uma UTI e você esteja lá ocupando a vaga dele e ele acaba morrendo, que não seja nada a ver com o Covid. Sim, Então, entender que você faz parte de uma sociedade em que a sua prevenção ela tem uma relação com a vida do outro, do que você se próximo, né? prevenir, você está preservando o outro, está preservando o próximo. Então, eu acho que isso ajudou pelo menos eu tive um pouco mais essa noção por conta da doença, sabe? Eu comecei, quando começou e tal, eu falei, não, eu vou usar máscara, mas eu continuo indo aqui e tal, não tem problema. Eu descia para correr, eu tava tentando descer para correr, porque eu gosto de correr, como você falou, mas eu tava tentando descer para correr num horário que não tinha ninguém, tipo 9 horas e tal, só que sem máscara, porque a máscara tava me incomodando para correr. E aí eu pensei, pô, mas não é muito legal, né? Pô, tô descendo sem máscara e tal, Sim, sei lá o quê. Pô, o que que vai acontecer? Eu falei, não, mas eu não vou pegar. De repente eu pensei, não, cara, o problema não sou eu. O problema é o outro, pô. Eu vou privar o outro da oportunidade de ter um tratamento melhor porque eu acho que a máscara me incomoda. Pô, é, bom, parei de fazer isso, comprei, me virei para ter uma máscara um pouco mais leve, mais tranquila para conseguir correr e fazer meus exercícios e tentei evitar também qualquer horário que tivesse mais gente na rua, tentando deixar o máximo possível, evitar o máximo possível a contaminação, etc. Então, para mim, Gabriel, diga. eu vou ter que te cortar que o Instagram acabou de colocar pra gente que a gente tem 15 segundos. Brilha, 15 O papo segundos. foi. Não, né? Nem, eu só quero realmente